Primeira sessão extraordinária. Ao 21º dia do mês de janeiro de 2019, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença da maioria dos ilustres membros que compõem este respeitável plenário, e ambos secretários dessa honrosa mesa dos trabalhos, e eu, no uso das minhas atribuições como presidente desta Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária. Desejo uma boa noite aos presentes, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Uma boa noite a todos. Coloco em discussão o projeto de lei número 1 de 2019. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Alirete. Senhor presidente, nobres secretários, caros colegas vereadores que compõem esse honroso plenário, público aqui presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, seguidores da nossa página Trabalhando por Divinolândia, muito boa noite a todos vocês. É muito bom voltar aos trabalhos, mesmo que seja em recesso, mesmo que seja de forma convocada extraordinariamente, mas é bom iniciarmos as nossas atividades. Iniciarmos as nossas atividades com o primeiro projeto do ano, que eu gostaria de fazer alguns comentários, e entendo que seja o pontapé inicial para algumas solicitações que vamos fazer à Prefeitura, né? Como trata-se de um projeto que está criando uma função gratificada, né? Está concedendo aí no quadro de pessoal, né, essa gratificação a servidor público, né? Entendo que isso significa que a nossa Prefeitura está caminhando positivamente para uma situação financeira que atenda os pedidos que essa casa vai reivindicar, né? Nós vamos ter aí, logo na primeira sessão, já solicitações através de indicação, de requerimentos, e dentre eles vamos cobrar o piso salarial dos professores, que já está sendo descumprido pela atual administração, como sendo salário base de referência desde, né, do ano passado. Vamos cobrar para que seja reajustado para os 110 servidores que estão ganhando menos que o salário mínimo. E acredito que não vamos ter problema com relação à questão financeira, uma vez que o senhor prefeito inicia o exercício, né, vigente com um projeto de lei criando uma função gratificada, que implica em quadro de pessoal, implica em percentual de folha, né? Nós sabemos que algumas demandas que encaminhamos anteriormente, tivemos algumas dificuldades, porque as justificativas foram embasadas em percentual que restringia que os nossos pedidos fossem atendidos, né? Entendo que agora essa situação financeira esteja melhor, né? Pelo menos em tese, tive com o prefeito na quinta-feira, argumentei isso com ele, né? E ele me afirmou que todos esses estudos, tanto do dissídio dos servidores, quanto do piso salarial dos professores, quanto dos 110 servidores que vão estar ganhando menos que o mínimo, agora a partir, né, passou a ganhar menos que o mínimo a partir de 1º de janeiro, ele diz que esses estudos já estão sendo feitos e que tem viabilidade financeira e econômica para reajustar, né? Então isso é um ponto muito positivo. Meu voto ao projeto é favorável, né? E gostaria de ressaltar que essas cobranças vão atrelar a esse projeto de lei, entendeu? Porque depois não tem como ter desculpa por questões financeiras que não vai reajustar, ou que não vai fazer, ou que não vai respeitar uma legislação, né? Entendo que medidas devem ser tomadas se isso não for respeitado, mas a princípio eu entendo que hoje a Prefeitura deve estar numa situação financeira melhor, por isso que o prefeito esteja mandando esse projeto de lei para a Câmara. E o projeto de lei também, ele faz parte aí com a questão do impacto, né, financeiro, que é peça obrigatória no projeto de lei, né? E esse impacto também, ele traz aí uma disponibilidade da Prefeitura com relação ao orçamento de arcar com essa despesa que está sendo criada, né? Então eu acredito que isso é muito bacana e vai ajudar a gente nesses pleitos que vamos encaminhar anteriormente. Era isso, senhor presidente. As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson.
gratificação desse funcionário, servidor municipal, ele vai passar a receber R$ 2.500, a título de informação para quem está nos ouvindo. É uma gratificação que será realizada ao chefe de tecnologia da informação, também conhecido como chefe TI. Esse cidadão, ele realiza, devido à dificuldade em encontrar profissionais, e aumentaram inclusive as definições importantes que aqui nesse projeto está. Eu não compete a mim ler tudo isso aqui, porque vamos ficar muito tempo. Mas é impressionante a quantidade de tarefas exigidas para esse profissional. A prefeitura, no momento, ela consta de uma necessidade disso. Essa verba que está aumentada, segundo o senhor prefeito, ela está adequada no orçamento de 2019. Pensando nesse sentido, que vai ser favorável a toda a regularização da parte de informática da prefeitura e do plano, isso a gente tem que dar um apoio, porque a tecnologia está aumentando de uma certa maneira que nós não devemos mais ficar longe dela. Nada mais justo que adequar-se uma função na qual vai ser totalmente importante, visto o crescimento e desenvolvimento. Por isso, eu também tomo algumas palavras do vereador Paulo como positiva, no sentido que a folha que o prefeito fechou do ano passado, 2018, ele comentou comigo pessoalmente, dizendo que fechou o ano cumprindo todas as obrigações financeiras. Então a prefeitura, de uma certa maneira, cumpriu a adequação. A gente precisa agora lutar, como o Paulo mesmo disse, para ver se existe melhoria para os outros funcionários. Uma coisa é a gente votar isso agora, no início da gestão 2019-2020, a gente votar e dar todo esse aval, mas a gente também deve lembrar, ou seja, não esquecer de tantos outros funcionários da prefeitura que ganham menos. Será que o prefeito está fazendo esse estudo? Pelo que eu entendi que o Paulo explicou, eu acho que sim. Está fazendo um estudo que vai poder viabilizar um aumento, talvez, uma gratificação para os outros. Eu não sei qual que é o índice atual da folha de pagamento, porém, eu acho que é mais um voto de fortalecimento que essa Câmara dá ao senhor prefeito e pensando positivamente em regularizar a parte informatizada da prefeitura. Então, eu particularmente, senhor presidente, eu voto totalmente favorável e eu respeito a opinião de todos, mas eu sou favorável a esse projeto, visto a complexidade que ele envolve. Muito obrigado. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alcides José Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Vale, boa noite aos ouvintes, aos internautas, boa noite, nobres vereadores, boa noite, nossa plateia aqui presente. Esperamos também, com promessas de aumentos futuros para os funcionários. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma árdua tarefa de aumentar os impostos e ter coragem de aumentar, para depois a gente cobrar. E isso eu me sinto orgulhoso. Eu sei que é difícil para a população, eu sei que foi muito difícil. Nós já mandamos, o ano passado, não aprovamos o aumento desse ano. O prefeito disse que ia mandar novamente, não sei se vai. Eu já me declarei particularmente contra o aumento, mas porque nós sabíamos, sim, da necessidade de Divinolândia hoje, de que se zerar os impostos, os descontos, nós ainda, em relação a Caconde, São Sebastião da Grama, os municípios vizinhos nossos, e tem as nossas mesmas proporções em termos de economia, nós ficamos ainda muito mais baratos deles, com o desconto, eles dando o desconto deles. Mas já é um encargo
nesse mandato, já muito grande para a população. Então eu acho que nós demos a nossa cota e a população está sim, deu muito a cota deles. Eu acho que não vai ficar muito penoso. Então nós temos que buscar outros meios, né, de viabilizar isso. E eu acho que o governo, o senhor prefeito, ele vai nos 4 anos ter uma boa arrecadação em relação do que ele arrecadava nominal e do que ele vai arrecadar no final. Então eu acho que nós demos. E eu me sinto, juntamente com meus companheiros, todos que votaram a favor, também, no direito também de cobrar também. Principalmente dos 110 funcionários, que logicamente, já que foi combinado e foi aprovado, ele vai atualizar os 10, referência, o salário base para o salário mínimo. E, proporcionalmente, para todos os funcionários, nós esperamos isso. Em relação a esse projeto, eu acho de suma importância, dada a importância também, a gente fala nas proporções, mas todos os funcionários são importantes. Essa é uma causa emergencial e espero que o prefeito não venha com muitas ponderações, todas as vezes picado de um funcionário, foi outro, porque o que nós alegamos quando compramos a briga de um imposto do IPTU, que é salgado para todo mundo, que viabilizando a prefeitura economicamente, ele queria ter o compromisso de fazer as referências, as mudanças de referências, para dar uma geral, uma rescalonada geral. E esperamos que isso seja feito, para não ficar em desigualdade, senão nós vamos estar cometendo os mesmos erros passados. Né? É um caso excepcional, sim, sou favorável. Casos que aparecerem excepcionais, nós temos que sentar, discutir, ver dentro da emergência o que pode ser possível, sim, porque todo funcionário tem o direito de ganhar melhor, tem o direito de buscar os seus direitos, mas o prefeito tem que administrar ou remendar a camisa podre, né? Você remenda de um lado, rasga do outro, mas é administrar para todos. Então, eu espero que o nosso prefeito, o doutor Neif, venha fazer esse levantamento e ao longo do ano aí ele consiga dar, além da inflação, um pequeno reajuste, uma adequação geral para todos os funcionários. Eu sou favorável também. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei complementar número 1 de 2019, de 11 de janeiro de 2019, que acrescenta a redação no artigo 133 da Lei Municipal 2139 de 2015, na forma que especifica e dá outras providências. Coloco em votação. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 2 de 2019, de 11 de janeiro de 2019, que revoga o terceiro artigo 48 da lei número 1639, de 2 de outubro de 2002, na forma que se especifica. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelete. Senhor presidente, só fazendo uma correção, é o parágrafo 3º do artigo 48. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos para quem está nos ouvindo a respeito desse projeto de lei. Nós temos essa lei 1639, com redação do ano de 2002, que foi a lei da regulamentação do Fundo de Previdência. Posteriormente, né, essa lei vigorou da forma que foi regulamentada, da forma que foi instituída, né, em 2002, até o ano de 2018, o ano passado. O ano passado, em agosto, o prefeito mandou um projeto de lei para casa
que é a Lei 2281, de 13 de agosto de 2018, acrescentando, modificando parte dessa legislação. No projeto, o senhor prefeito disse, né, no texto expresso, que o servidor que ocupasse o cargo de gestão do fundo de previdência, ou presidente, ou diretor, assim denominado, ele teria que ter nível superior. E essa casa, por maioria, por unanimidade, aprovou essa matéria. Isso foi matéria pacificada aqui dentro. Como que agora, por exemplo, eu, na condição de vereador, que fui favorável à matéria, volto atrás de um voto que eu dei o ano passado? É meio que incoerente. Depois a gente liga a televisão, você vai ver um Gilmar Mendes proferindo algumas decisões que nos chateia. Mas decidiu assim uma hora, decidiu assado outra, né? Então você não pode ter duas interpretações acerca da mesma matéria. Entendo que isso é fato pacificado. Se teve um fato novo, se teve uma urgência que ocorreu na prefeitura, nós temos mais de 400 servidores efetivos, né? Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa que lá está, né? O prefeito também, por sua vez, atropelou a competência legislativa, porque soltou um decreto aí, né, no final do ano, salvo engano, nomeando o servidor já ilegalmente, porque não respeita a legislação vigente, né? Acredito que isso foi uma afronta também a esse poder legislativo, que legislou sobre a matéria, inclusive uma matéria trazida a esta casa de autoria do prefeito, né? Nós demos o nosso voto, né, aqui, de acordo com a convicção, com o entendimento de cada membro desse plenário, dos secretários, mas demos o nosso voto por unanimidade, que nós estávamos convencidos que essa lei, que o fundo de previdência teria que ter nível superior para fazer a gestão do fundo, né? Pelo que eu andei perguntando e pesquisando, a pessoa que está lá é muito, muito interessada, tem preocupação com o fundo, porém nos coloca numa situação difícil por conta de que, primeiro, o senhor prefeito me disse que ele acumulará duas funções. Ele ficará chefe de obra e ficará no fundo de previdência também, né? Eu entendo que aquilo ali é sério, muito sério, e que depende de um comprometimento maior, né? Ali a aposentadoria ali já é o futuro de quem vai aposentar e o presente daqueles inativos. Então isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma situação aí que é necessário uma reforma na Previdência, por conta que o INSS está falido. Ele recebe hoje para pagar amanhã. E muito por conta desse rombo, é por conta do descomprometimento das pessoas que pelas gestões passaram e deixaram de levar a sério o nosso Instituto de Seguridade Social, que é o INSS. Aqui no município não é diferente. Esse fundo, por outras vezes, já teve problema com investimento, já teve aplicações negativas, e nós sabemos que o valor hoje é praticamente, o valor que o fundo detém em caixa, é praticamente uma arrecadação anual do município, é uma receita anual, uma receita do nosso município. Então, assim, a pessoa que hoje está lá ocupando o cargo é meu amigo, né? O cargo dele, comissionado, recentemente passou essa casa, subindo a referência, nós aprovamos, não é nada pessoal, mas entendo que a matéria foi pacificada nesse plenário. E o meu entendimento não mudou. O meu entendimento continua sendo de que, para exercer a gestão do fundo, tem que ter nível superior, né? Isso não é nada contra a pessoa que lá está, mas foi um entendimento pacificado nesse plenário. Então, eu vou me manter com a mesma decisão, que eu já votei a lei anteriormente, em agosto, e vou manifestar contrário ao projeto. Por mais que isso é uma decisão emergencial, que não é bem assim, gente. Eu até acredito que já vi alguns municípios, né, que proporam uma eleição entre os funcionários. Por que não? Aí você vota na pessoa que a maioria dos votos, né, que vai eleger a pessoa que fará a gestão do fundo. Então, entendo que nós estamos num país democrático e deveria ser dessa forma também para a escolha do presidente do Instituto. Por que não? Então, embasado nisso, eu mantenho meu voto contrário ao projeto. Peço palavras, presidente.
Vereador Dr. Edson. Eu respeito a opinião do nobre Edil Paulo, porém, esse é um projeto que o prefeito nos está enviando para justamente mudar o que foi pedido ano passado. Visto que estudos encontram-se pessoas capacitadas para exercer a função sem o título superior. Cabe a nós julgarmos aqui, de acordo à maioria, se damos essa opinião de favorecimento a este cumprimento deste cargo sem o título superior. Eu acho, por o lado visional da coisa, eu acho isso um direito civil. Eu acho que qualquer pessoa pode desempenhar o cargo de gestor do fundo ou comandante do fundo. Basta ele ter capacidade. E isso cabe aos órgãos e aos que têm competência fiscalizar e acompanhar a atividade dele. O primeiro desvio que houver será argumento para retirá-lo. Uma vez que você vota dando direitos a quem tem título superior e a quem não tem título superior, você está dando uma oportunidade a todos aqueles que não têm título superior de exercer o cargo. Tudo bem, eu entendo tudo que o nobre Edil Paulo falou, que o ano passado votamos. Tá, mas hoje é uma situação diferente. Hoje, em virtude da grande dificuldade em conseguir, encontrou-se uma pessoa, que pode ser esse ou pode ser outros que venham depois dele, que não tem título superior e possa exercer com dignidade a função. Cabe a nós, vereadores, fiscalizadores e também os órgãos da prefeitura, fiscalizar a atividade e desempenho desse cidadão. Ou dele ou de outros que vierem entrar outrora. Então, eu particularmente respeito a opinião dos edis, porém eu sou favorável a esse, porque eu vejo a oportunidade em todo cidadão de poder estar com um órgão. Modéstia à parte, não quer dizer que aquele que tem título superior é o que mais tem capacidade para exercer uma função. Estamos cheios de ver pessoas sem título com capacitação muito maior do que aqueles que não têm título. Então, é com isso que eu termino, senhor presidente, dizendo que eu sou favorável e respeito a opinião de todos aqueles que não são. Só isso. Tem as palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alcides. Também respeito a palavra do nobre vereador Paulo Aureliete e comungo com a opinião do Dr. Edson. Eles falam até que toda unanimidade é burra, tem até um ditado, né? Às vezes a gente erra sim, mas são casos especiais. Se nós formos ver assim, capacidade, título não quer dizer sinal de capacidade, idoneidade. Então, eu quero dizer que esse funcionário, em ocasião, ele é muito comprometido, ele sempre foi muito fiscalizador. Isso é que dá uma força ainda muito grande, porque... E outra, se eu fosse funcionário, eu não queria pegar isso daí. É uma responsabilidade muito grande. Acho que é muito grande. De risco, né, também. Haja vista que, como o vereador Paulo já disse, que aplicações anteriores, problema de gestão, está até hoje ainda sob júdice algumas coisas, né? E então a gente não tem que julgar ninguém lá atrás, mas já teve problema aqui também. A gente vê do fundo de pensão dos Correios, sabe, que aí que esse é o perigo, quando se põe quadrilha para tomar conta, e aí é um problema. Aí nós temos que ter o cuidado. Mas ali os funcionários têm o dever também.
Se está assumindo lá, os funcionários têm o dever de fiscalizar, acompanhar de perto. E nada impede. Nós, vereadores, também não precisamos fazer parte de comissões, de nada, inclusive da prefeitura, do fundo de pensão. Mas nós também podemos. Então, mais uma vez, eu queria dizer que eu sou favorável a esse projeto. Digo que eu acho que habilitação não é só o título, e sim a capacidade, a honestidade, a idoneidade da pessoa. Então eu sou favorável, senhor presidente, e não tenho problema nenhum em mudar a minha opinião. Não havendo mais discussão, coloque em votação, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto está aprovado por 5 votos a 2. Declaro encerrada a sessão. Segunda sessão extraordinária. Coloque em segunda votação, em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 1 de 2019, de 11 de janeiro de 2019, que acrescenta a redação ao artigo 133 da Lei Municipal de 2139 de 2015, na forma que especifica e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Coloque em segunda votação, em segunda discussão, o projeto de lei número 2 de 11 de janeiro de 2019, que revoga o terceiro parágrafo do artigo 48 da lei número 1639, de 2 de outubro de 2002, na forma que especifica. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por 5 votos a 2. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.